Pois bem, sejam muito bem-vindos. Olha só, mais um vídeo de conteúdo, cara. Aqui no 3 dos meus, dos seus, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, cara, você que tá do outro lado, seja homem, mulher, criança, adulto, acho que você já deve ter tido uma situação no momento da tua vida, alguma situação do teu trabalho, no tédio e afins, que você ficou todo entediado, ou simplesmente jogado na cama, no sofá, enfim, e você simplesmente quis abrir o seu celular, abrir teu console, abrir teu computador e simplesmente jogar um jogo e esquecer da vida. Pelo menos uma vez, correto? Ou se você ainda não teve, vai chegar um dia que vai ter. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Olha só, um teste realizado recentemente por um neurocientista, por um grupo de neurocientistas, com ao menos 60 pessoas, foi com o intuito de saber se jogar videogame em questões de quando você está entediado para sair do tédio poderia acarretar em má prejuízos. Ou seja, neste caso em específico, coisas que ao invés de te deixar muito mais animado, posteriormente acabar de jogar, acabar de ter ali o seu momento de lazer e diversão, você poderia acabar saindo mal. Pelo menos isto é o que este teste, por este estudo no caso, realizado por estes neurocientistas, apontaria. Mas olha só, antes de tudo, não é uma afirmação, é simplesmente um teste ainda mais realizado com 60 pessoas só. 60 pessoas, o mundo é gigante, tem milhões de pessoas, então olha só, 60 pessoas, nem eles mesmos afirmam que isso é para ser levado em consideração como um fato afirmativo. Mas enfim, cara, antes de tudo, quem fala com vocês é o Mag aqui do 3 e eu estou aqui com o Dutra, cara, e nós vamos dar uma complementada, uma comentada, uma opinada a mais sobre este caso em questão. E olha só, vamos lá. Como eu comentei, é simplesmente sobre questões de você estar entediado, você estar ali jogando tal. Então vamos lá. O que este estudo aponta? Novamente, é sobre justamente esse ponto de tédio. E olha só, cara, vamos partir do princípio para poder comentar sobre isso mais abertamente. Olha só o que um neurocientista deste grupo comentou, que ele citou, abre aspas. Isso cria um ciclo vicioso de jogar videogame para melhorar o humor deprimido. Essa rotina no caso, é desadaptativa, pois por mais que os jogos aliviem a sensação de tédio, eles também aumentam a vontade de continuar jogando. Jogar por muito tempo pode levar ao vício e significa ter menos tempo disponível para outras atividades mais saudáveis. Na verdade, isso pode levar a um quadro depressivo. Michael Dixon, um professor de neurociência cognitiva da Universidade de Waterloo. Agora olha só, vamos levar em consideração então esta citação realizada por esse neurocientista. Agora vamos pegar, cara, e comentar e dar as nossas opiniões. Eu primeiramente, antes de passar a palavra para o Dutra, olha só, cara, é o seguinte. Este ponto de questões sobre ser levado a um ciclo vicioso, como ele cita, como ele aponta, e como muitas pessoas já chegaram a apontar, é justamente sobre jogos também, é uma parada que não é só sobre isso, cara, sabe? Não é simplesmente, somente, exclusivamente, especialmente, obrigatoriamente, necessariamente sobre jogos. Não é. É sobre qualquer tipo de ação, qualquer tipo de ato, qualquer tipo de atividade realizada por você, realizada por uma pessoa, que se não realizada com moderação, essas palavras podem ser facilmente adaptadas a outra atividade. Só mudar os jogos, aqui neste caso por games, por outra coisa, por exemplo, natação. Uma pessoa que está fazendo natação de 8 a 4 horas, 4 às 20 horas por dia, 5 horas por dia, 10 horas por dia. Cara, se não realizado com moderação, é meio que lógico que vai dar algum tipo de problema, seja ele físico ou mental. Porque vai depender também deste ato que está sendo realizado, dessa atividade que está sendo realizada. Então, neste ponto, cara, não é simplesmente sobre este ponto só sobre jogos, pelo menos na minha visão. Na minha opinião, não devemos simplesmente julgar simplesmente os jogos para sair do tédio. Porque existem inúmeras pessoas, cara. A pessoa, ela tá no tédio, ela pode querer desenhar, ela não quer simplesmente ir jogar, por exemplo, também. Ela pode querer desenhar alguma coisa. Ela pode querer fazer uma corrida, ela pode querer pedalar pela cidade. Ela pode querer fazer inúmeras coisas. E jogar pode ser interessante porque
Você pode gostar de jogos de estratégia, jogos de guerra, jogos de zumbi, aquilo te traz uma sensação legal. Você está imersivo dentro do jogo. Claro que, novamente, é meio que óbvio, lógico, que tem que ser feito com moderação. Os jogos, você tem que jogar com moderação. Você não pode passar o dia inteiro jogando. Isso também é óbvio, a gente tem que apontar isso também. Se não, como também a matéria aponta aqui, imagina tu jogando o jogo o dia inteiro. Tu não vai tomar banho? Tu não vai escovar os dentes? Tu não vai almoçar? Tu não vai jantar? Tu não vai andar? Tu não vai pegar um sol? Então é claro que também existem situações que muita gente pratica, que passa o dia inteiro jogando, ou passa o dia inteiro vendo um vídeo e tal. Então também existem essas situações. Qual seria o seu ponto sobre isso, doutor? Como você mesmo disse, cara, não é a questão de jogar, fazer alguma outra atividade pra você realmente sair do tédio, mas você exagerar nessa atividade. Por quê? Ah, tô no tédio, vou fazer tal coisa. Pô, vai fazer tal coisa, beleza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Atualmente a gente tá muito no EAD. E eu, como um estudante, vou ter que ficar na frente de um computador ou de um celular para ficar vendo as atividades, fazendo as atividades, vendo as aulas. E, cara, eu estudo no período integral. Basicamente, entro num horário e sai de tarde. Entra de manhã cedo e entra de tarde. Muita gente vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com problema na visão, porque ela vai forçar a vista mais para ter que necessitar de ficar na frente desse computador no celular. Então, basicamente, não é que os jogos vão prejudicar. A mesma coisa vai acontecer de quem está estudando em período integral. Tanto que a taxa de pessoas que começaram a usar óculos esses últimos 2 anos aumentaram muito por causa desse fator. E os jogos realmente, vamos jogar um joguinho lá pra sair do e o cara sai mais estressado. O cara pega um jogo de ranked, por exemplo, pega aí, um LoL, um CSGO da vida, o cara pega um time ruim, ou ele mesmo que é o ruim, fica estressado, a internet cai. O estresse que vai ser o responsável pelo negócio não vai ser necessariamente o jogo, mas sim o estresse que foi gerado pelo jogo, porque a pessoa não sabe perder, ou não sabe administrar, ou não sabe perder. É basicamente isso. Ou ele não sabe perder, ou simplesmente ele ficou estressado com o pessoal do time dele, ou tal coisa, porque a internet caiu, e tudo e tarará. Mas o que? Foi por causa do jogo? Muitas pessoas vão falar, foi, eu admito. Foi pelo causa do jogo, mas não foi necessariamente o jogo em si que fez ele ficar estressado. Não foi necessariamente o jogo que fez ele ficar louco da cabeça, que fez ele passar mal. O jogo teve sua parte, mas ele, por ter tido esse estresse do jogo em si, voltando ao exemplo do jogo, o cara ficou com um problema psicológico, ele passou mal, essas coisas. É a mesma coisa com qualquer outra atividade. Você pega um artista, o cara ele desenha, aí ele erra, ele apaga. Ele erra de novo, apaga. Ele vai ter um momento que ele vai ficar tão bravo e estressado com esse desenho que ele pode passar mal. Mas é basicamente isso. Uma certa atividade exagerada vai fazer você passar mal. Um outro exemplo bem simples com exagero de atividades físicas, por exemplo, com algo da natação, vamos dizer, você vai na academia, malha o dia inteiro. Vai ter um certo momento que o teu corpo vai se acostumar, porém, você vai lá e fala, vou aumentar esse exercício pra sair do tédio, eu tô entediado, tu vai começar, mas aí o corpo se adapta, não sei o que. O ser humano, ele é adaptável, por isso é que o corpo se adapta, mas vai ter um momento que o teu corpo não vai aguentar mais. Ele vai pedir por outra coisa, ele vai pedir arrego. E você vai fazer o quê? Não quero fazer. Aí tu vai fazer um exame de raio-x, tu vai ver que teu corpo tá suado por dentro. Teus ossos não tão legais nessa parte. Por causa desse fator, entendeu? Quando você faz uma atividade exagerada demais, o teu corpo arrega. Pode ser jogo, pode ser desenho, pode ser uma atividade física, pode ser qualquer coisa. Exagerar, fazer algo demais, pode ter muito
estressante, pode ser muito desvalorizada pro seu próprio corpo, não vai favorecer para você mesmo. Um teste bem simples que fizeram com neurocientistas foi o seguinte: a pessoa pegou uma criança que não tinha nada, ele era pobrão, e a única coisa que ele tinha era uma caixa de papelão. Ele era 100 vezes mais feliz que uma criança rica que tinha tudo que ele quisesse. Seria um momento que ele teria todos os brinquedos e ele não ficaria feliz. Porque uma parte do cérebro é o responsável por produzir o hormônio da felicidade. E se o cara não consegue produzir esse hormônio mais, porque ele não consegue achar o que deixa ele feliz, começa a ficar triste. Tipo, aí é o que é o problema. Esse é o problema que até os neurocientistas estavam falando ali. Que basicamente é isso que pode trazer a depressão, pode trazer a tristeza profunda, como preferir chamar. E por esse fator que as pessoas ficam preocupadas. Então, basicamente, eu acredito que não é os jogos em si, mas qualquer coisa com excesso. Então, tudo que você usa para tirar teu tédio, vou dar um outro exemplo, ler um livro. Tem gente que começa a ficar com sono, tem gente que passa mal lendo um livro em movimento. São coisas que você tem que pensar esse fator. Se simplesmente você quer sair do tédio, faz uma atividade, depois você, não, vou fazer a mesma atividade. Tem gente que usando moderadamente você vai conseguir ficar de boa. Mas não adianta você ficar procurando, tô entediado, vou ficar 5, 6 horas no videogame. Só se tu for um streamer da vida. Eu não sei nem como os streamers conseguem ficar tanto tempo streamando, fazendo a mesma coisa. Eu não consigo. Eu acho que até lembro que o Mago fez umas lives comigo. Eu não consigo passar de 1h30 jogando, cara. É muito pra mim, entende? Então, é o que eu tô falando. Fica naquela. Depende muito do gosto da pessoa e o quão ele consegue inovar com aquela certa coisa. Se você consegue inovar jogando, por exemplo, tem vários jogos, mas tem um momento que tu pega um único jogo e ficar jogando ali por muito tempo, muito tempo exagerado, tu não vai conseguir jogar mais. Então, é basicamente isso o que o estudo quer mostrar, que você fazer algo exagerado vai prejudicar a sua saúde. Eu não sei se tu concorda comigo, Mago, mas é uma frase que eu levo de vida pra mim, faça um pouco de cada coisa, que você vai ser mais feliz do que se você tivesse tudo. Sim, cara, com certeza, com certeza. Por exemplo, ali no final que você comentou foi bem interessante. A parada dos streamers, que fazem lives e tal, tudo mais. A diferença que a gente pode pegar nesse ponto, por exemplo, é que ali, diferentemente de pessoas que podem jogar pra sair do tédio, ali muitos estão ali porque, claro, é o trabalho de muitos ali já, mas eles estão ali porque gostam de jogar tal jogo e tal. Pode ser até mesmo a prática que eles faziam para sair do tédio antigamente, de tornar isso um trabalho para eles. Mas podemos ter certeza, cara, que muitos deles, quando terminam e fecham a live, eles nem querem ver um jogo na frente deles. Isso você pode ter certeza através de relatos de streamers famosos que jogam inúmeros jogos. Tem muitos streamers que jogam vários jogos por muitas horas. Quando acaba a live, eles vão ver um filme, vão fazer uma atividade física ou alguma coisa fora da live, só joga na live, muitos deles. Claro, joga um jogo ou outro em off, offline, tal. Mas, enfim, esse é um exemplo muito bacana que o Dutra trouxe à tona. Mas, como eu comentei, eu concordo, cara. Eu acho esse ponto muito interessante, porque, novamente, pode ser aplicado a qualquer tipo de coisa. Por exemplo, digamos que eu gostasse de jogar xadrez. Minha prática seria jogar xadrez no tédio. Cara, se eu jogo todo dia, passo horas jogando, logicamente eu não vou ter tempo para praticar atividade física ou praticar outra atividade. Então se aplica na mesma questão, se aplica a mesma coisa. Então é basicamente o quê? Qual que é o ponto de reflexão que a gente está tentando trazer aqui? É justamente aplicar tudo com moderação. Porque neste ponto, cara, imagina você tá fazendo uma coisa o dia inteiro, você não vai conseguir nem estudar, você não vai conseguir estudar nada, não ver nada de informação, é simplesmente diversão, entretenimento. E você tá sem informação alguma, sem conhecimento nenhum, vai te fazer uma pergunta sobre algo do mundo, você não vai saber a resposta, simplesmente porque você não tem essa informação, esse conhecimento. Justamente isso.
saca? Vamos inverter então. Digamos que você já é a pessoa que você estuda o dia inteiro. Você estuda das 1h até a meia-noite, tal, sem nenhum momento pra diversão, sem nenhum momento pra entretenimento, sem nada pra fazer. Nem que seja pelo menos você entrar em uma call no Discord com outra pessoa, saindo dos estudos pra gente bater um papo, por exemplo. Isso já é um ponto de entretenimento, simplesmente você conversar com uma pessoa, nem que seja fazendo uma tarefa, fazendo um TCC da vida ou algo do tipo. Você já tá fugindo ali daquele padrão. Você já tá criando um pouco do hormônio do hormônio da felicidade, que é a dopamina, que o Dutra comentou ali anteriormente. Então, justamente esse ponto. É tudo praticado com moderação. Claro que vão ter dias que você não vai conseguir fazer nada nesse dia. Vai ter dia, por exemplo, que você não vai conseguir jogar nada. Vai ter um dia que você não vai conseguir jogar seu jogo favorito, você não vai conseguir praticar sua atividade. Você vai estar morto, você vai estar cansado. Acontece. Vai ter um momento que você vai conseguir. Aí é tudo o que o Dutra comentou. Coisa de moderação, saber como praticar. Moderação é a chave do negócio. É isso. Então, com esse ponto de reflexão do filósofo Einstein, Dutra, grande sábio louco, cara, esperamos que a gente tenha repassado algum tipo de informação, conhecimento ou reflexo é outra coisa, ou reflexão a você que esteja do outro lado, cara. Esperamos que a gente se encontre pelo menos mais uma vez. Se você tiver uma opinião ou comentário totalmente diferente, que queira complementar sobre o assunto, aproveite para utilizar a seção de comentários. Eu e o Dutra vamos ficando por aqui, cara. E até a próxima.